Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Estamos estudando juntos os 10 mandamentos. Essa é a nossa sétima aula. Vamos iniciar aqui o sexto mandamento, mas antes vamos orar. Vamos juntos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de juntos estudarmos a Tua palavra, Pai. Concede-nos, Senhor, a bênção de, através da leitura da Tua palavra, dos estudos realizados aqui, entendemos a Tua vontade para cada um de nós. Nesse momento em que estudamos, Pai, sobre os nossos deveres para com o próximo, que o Senhor nos abençoe, Pai, para que sejamos bênção na vida uns dos outros. Abençoa-nos, Pai, como igreja, para que no exercício da nossa fé, do nosso ministério, sejamos cooperadores uns dos outros, Pai, sempre com o objetivo comum de glorificar o Teu nome e de edificar a Tua igreja. Abençoa-nos, Pai, para que cada um de nós tenha amor fraternal uns com os outros. Te peço a Deus que seja conosco nessa aula, que nos abençoe em todo o tempo, que nos dê, Pai, transformação de vida a cada vez que nos encontrarmos aqui para dedicar tempo na Escola Bíblica Dominical. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é então a nossa oportunidade de estudarmos juntos aqui o sexto mandamento. E indo direto à leitura dele, veja comigo, Êxodo 20, verso 13, diz assim: não matarás. Esse é um mandamento apresentado de maneira muito direta, simples e objetiva na Bíblia. Não requer a leitura de diversas outras referências bíblicas para chegarmos a uma conclusão de que simplesmente não devemos tirar a vida uns dos outros. Aliás, esse é um mandamento que normalmente nós lemos de uma maneira rápida, sem refletir muito, pois parece que não está falando para nós. Porque, afinal de contas, eu não sou um assassino, eu não sou homicida. Tirar a vida de alguém parece ser algo muito distante da minha realidade. Então, quando eu leio algo tão curto, tão direto, não matarás, o entendimento está claro, e eu já passo, então, para a continuidade da leitura dos 10 mandamentos. Mas uma lição muito importante que a gente precisa destacar aqui é que esse mandamento é também para mim. Todos os mandamentos são para todos. A questão é que a gente precisa pensar nesse mandamento de uma maneira um pouco mais abrangente, assim como nós fizemos com os mandamentos anteriores. Quando estudamos, por exemplo, sobre usar o nome de Deus em vão, nós vimos a importância de tudo aquilo que representa o Senhor. Quando nós estudamos sobre as imagens, nós vimos sobre tudo aquilo que de alguma maneira representa o que é o Senhor. Quando estudamos sobre o dia do Senhor, a gente abordou também a questão do culto, da forma de culto a Deus, que deve ser como Ele nos ensina e não como nós, por vontade própria, desejamos fazer. E aqui também a gente precisa, então, trabalhar a questão da abrangência. Quando a gente lê esse mandamento, facilmente a gente se lembra da questão do homicídio e da questão do assassinato, concorda? Porque, afinal de contas, o mandamento diz de forma muito objetiva: não matarás. Já que você pensa então no homicídio ou no assassinato, veja comigo o que diz o texto em 1 João 3, verso 15. Veja só. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Percebe? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, se a gente olha para esse mandamento e pensa logo no assassinato e no homicídio, legal demais a gente ler aqui então esse versículo que diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Fica um pouco mais fácil da gente pensar então na questão da abrangência. Aquele que odeia ou aquele que não ama o próximo com amor fraternal, como é o ensinamento de Cristo, é comparado aqui na Bíblia a um assassino. Quem de nós nunca, por um momento de raiva que seja, não desejou pelo menos que o outro sumisse da frente dele, né? No momento de insatisfação por algo, não teve uma vontade assim de falar: some da minha frente, né? E a gente está sujeito, porque a gente é homem, a gente erra, há reações desse tipo.
E seguindo essa linha nossa, então, do estudo, de pensar de forma mais abrangente, eu vou propor aqui que a gente encare essa expressão não matarás da seguinte forma: nós não devemos causar dano à nossa própria vida ou a dos outros injustamente. Então a gente está dizendo que eu vou ter um cuidado olhando para esse mandamento com a minha vida e com a vida do próximo, né? E a gente vai entender depois por que essa frase aqui, não causar dano à sua própria vida ou a dos outros injustamente. Devemos cuidar do próximo, mas também devemos cuidar de nós mesmos. No final das contas, a gente vai entender que não pode haver qualquer tipo de agressão de nenhuma das partes, né? E agressão, meus irmãos, ela pode ser física. Quando a gente fala não matarás, a gente pensa logo em uma agressão letal, né? Mas ela também pode ser uma agressão psicológica, moral. Ela pode ser um maltrato. Ela pode ser, inclusive, indiferença. Muitas famílias têm sido destruídas, têm sido mortas dia a dia, aos poucos, por causa da forma de tratamento de uns para com os outros. Quem aqui já sofreu com a indiferença de outro, certamente sabe que isso é muito doloroso. Isso provoca danos, muitas vezes, irreparáveis. E a nossa relação com o próximo, ela deve ser uma relação, então, abençoadora. Uma relação que contribua sempre para o crescimento do outro. A gente precisa se preocupar com o outro. A gente precisa, então, ser cuidadosos, né? Aliás, cuidadosos até com nós mesmos, porque a Bíblia nos ensina que a disposição do nosso coração é má. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente achar que nós podemos depender exclusivamente de nós mesmos para construir esse relacionamento que é saudável com o próximo, certamente nós fracassaremos. Para nos relacionarmos com o próximo conforme os padrões que são ensinados por Cristo, nós devemos investir também na comunhão com o Pai, através da prática da oração, através do estudo da sua palavra, através do exercício do culto a Deus. A gente já comentou aqui que quando a gente viu nos primeiros versículos sobre os 10 mandamentos, né, que falam da relação com Deus, aquilo é a base, porque amar a Deus e amar ao próximo estão intimamente ligados. Nós vimos aqui numa outra aula que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama ao próximo, aquele a quem pode ver, esse é mentiroso, porque como ele não ama o próximo que está ali diante dele e ama a Deus a quem ele não vê, né? E amar a Deus vai nos dar, inclusive, ferramentas para que a gente tenha condição, apesar da nossa natureza pecaminosa, de amar ao próximo. É fácil nós percebermos o quanto nós somos frágeis no cuidado com o outro. Pense aí, você na sua casa, no seu momento agora de EBD, pense como é que você trata os seus colegas, você que trabalha, como é que você trata a pessoa que trabalha com você? Você que é estudante, como é que você trata as outras pessoas na escola? Você na igreja, né? Como é que você trata os seus companheiros de ministério, de corpo de Cristo? Qual é a carga, você que é autoridade? A gente tratou disso aqui na aula passada, quando a gente estudou a questão de honrar pai e mãe, e aí nessa nossa toada de pensar no mandamento de forma mais abrangente, a gente falou aqui sobre liderança. Qual é a carga que você coloca nos seus liderados? Como é que você considera os seus liderados? Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 10 anos em uma empresa de projetos, né, uma empresa de sistemas, como gerente de projetos, então atuando nesses 10 anos nas mais diversas empresas, muitas vezes atendendo a 10, 12 projetos de forma paralela. Então eu estava o tempo inteiro em grandes empresas, me reunindo com pessoas distintas. E era impressionante como era comum encontrar líderes que tratavam nessas empresas os seus funcionários, os seus liderados, o seu time, de uma maneira muito opressora. Tratando, aliás, destratando, né, os seus liderados. E, para que a gente não fique falando só dos outros, né, vamos pensar em nós mesmos. Quando eu vou a um comércio, quando eu vou a um restaurante, quando eu estou no estacionamento pegando um ticket que algum funcionário está me entregando,
quando tem um garçom me atendendo, quando eu estou num transporte público, eu sou cordial com as pessoas, eu trato as pessoas com respeito, eu trato as pessoas dando testemunho de que eu tenho a plena consciência da importância da vida de cada um deles para Deus. Como é que eu trato o próximo? Nas minhas discussões, nas decisões diárias que a gente tem, né, quando envolve mais pessoas, eu exercito a empatia, eu busco me colocar no lugar do outro, ou eu sempre busco o meu direito, eu busco ter razão. Normalmente eu ofereço a outra face, ou eu quero ter sempre a última palavra. Eu já comentei aqui que algo que eu busquei tratar em uma das classes de EBD que tive a oportunidade de dar aula aqui na igreja, foi essa questão de a gente querer falar da verdade de Deus para o outro, mas tentar fazer isso de uma forma que não seja ofensiva. Eu já comentei aqui que muitas vezes a gente acabava uma classe de EBD e vinha um ou outro aluno para falar comigo assim: gostei muito disso que você falou, anotei porque são vários argumentos. Agora eu quero ver se eu não calo a boca de fulano lá do meu serviço, porque eu vou mostrar que eu tenho razão. Gente, essa luta, né, essa forma de guerra para falar das verdades de Cristo, elas não dão testemunho do amor que Cristo nos ensinou a ter com o próximo, né? Então a gente precisa reavaliar muitas vezes o nosso comportamento e talvez o primeiro passo seja perceber que quando a gente pensa em fazer isso por iniciativa própria, certamente a gente vai ter dificuldade. A gente precisa buscar de Deus o fortalecimento, a sabedoria, a orientação para amar o outro da forma como Deus nos ensinou. Mas mais do que o outro, eu comentei lá naquele entendimento do não matarás, né? Não causar dano à vida do próximo, mas falei também sobre causar dano à nossa própria vida. E aí vem alguns assuntos que parecem muito simples, de ordem muito prática, mas que são muito importantes. Afinal de contas, eu não posso matar a mim mesmo, né? E aí, eu cuido da minha saúde? Eu faço check-ups? Eu visito o médico regularmente? Aliás, eu cuido da minha alimentação diária, né? Eu como mais aquilo que me agrada ou aquilo que me faz bem? Esse é um mandamento, meus irmãos, que apesar de parecer tão simples, ele fala da manutenção e da valorização da vida. Então, naqueles mínimos detalhes que no dia a dia vão somando de forma favorável ou desfavorável à nossa vida, a gente precisa se cuidar. Eu me lembro de uma oportunidade aqui, de um exemplo, algo que eu passei quando meu pai fazia tratamento contra o câncer. E aí, para fazer as sessões de radioterapia, eu ia até a casa dele, bem cedinho da manhã, pegava ele em casa e levava para o hospital. Era um hospital exclusivo para tratamento de pacientes com câncer. A gente chegava bem cedo, ele queria ser um dos primeiros. E aí ele entrava e ficava ali durante algum tempo, um tempo considerável. E eu ficava ali do lado de fora do hospital aguardando acabar a sessão lá de radioterapia dele. E aí era muito comum, né, todas as vezes que eu vi isso acontecendo, quando a gente chegava muito cedo, passava um pouquinho, começavam a chegar vans com pacientes vindo de cidades do interior, normalmente, inclusive com logomarca da prefeitura, né? Porque são cidades pequenas que não têm os equipamentos necessários para aquele tipo de tratamento, então trazem os pacientes para os hospitais aqui da capital. Normalmente gente simples, com alguma dificuldade, e aí, às vezes as pessoas saíam, porque é um tratamento doloroso, que traz fraqueza, né? Então as pessoas saíam, às vezes, da van com alguma dificuldade de locomoção e tudo, para entrar no hospital. Mas aí, para minha tristeza e total desespero, e talvez um pouco também de indignação, era muito comum aquelas pessoas que tinham passado ali 1h30, 2 horas, 2h30, talvez 3 de viagem para chegar até o hospital. Aí saía aquela quantidade de pacientes assim, e aí era muito comum vários deles pegarem uma carteira de cigarro e fumarem para aliviar uma tensão ali, ou como hábito mesmo. E depois elas entravam num hospital exclusivo para tratamento de câncer para fazer uma sessão de radioterapia, né? E aí aquilo me deixava assim angustiado quando eu via aquilo. E aí um dia eu tomei coragem e fui até um grupinho que tinha saído da van e que estava
num espaço separado ali, fumando, antes de entrar, e falei assim, gente, como é que pode vocês virem aqui, se deslocarem de tão longe, para se tratar contra o câncer, e vocês estão fumando aqui na porta do hospital antes de entrar? E aí um disse assim, é pelo prazer, eu gosto mesmo. O outro falava assim, eu vou morrer, a situação já está difícil. Pelo menos deixa eu ter um prazer pelo menos deixa eu morrer fazendo algo que eu gosto, né? Mas tratando aquilo de uma forma assim, claro que eu sei, gente, de toda a dificuldade que aquela pessoa está passando com o próprio tratamento, né? A gente precisa, quando a gente fala em se colocar no lugar do outro, pensar nisso também. Mas ao mesmo tempo, eu me lembro que eu pensei assim, eu tive um pouco de revolta, porque eu pensei nos parentes daquelas pessoas, porque eu sabia o quanto eu estava sofrendo com o tratamento do meu pai. E aí eu fico pensando nos filhos daquelas pessoas, normalmente eram pessoas também de mais idade, nos netos, enfim, que estavam com aquele esforço, acompanhando aquele tratamento que é sofrido, que é longo, e pensando que a pessoa, na verdade, está indo para uma radioterapia que vai ser agressiva, que vai tentar combater a doença, mas está ali achando que pode ter um momento ali de relaxamento e fumar um cigarro. E aí eu pensava então nos parentes, no sofrimento deles, como eles reagiriam vendo aquela cena, nem sei se eles sabiam daquilo. Pensei também no dinheiro público que era aplicado, porque, afinal de contas, era recurso público ali para trazer aquelas pessoas para o hospital. E por fim, e não poderia deixar de ser, eu pensava também na falta de amor próprio daquelas pessoas, né? Esse comportamento, e eu diria que irresponsável com a própria vida, é pecado. É pecado. Quando a gente pensa que tem um mandamento muito expresso na Bíblia, não matarás, e isso é aplicável inclusive à minha própria vida, eu tenho que entender que esse relaxamento no cuidado com a minha vida é pecado. Eu preciso ser mais cuidadoso com a vida do outro e com a minha. E não é só na questão da saúde, não. A primeira vez que eu dei esse estudo foi na classe de jovens, e eu me lembro que eu falei que às vezes são atos rotineiros que a gente tem, né? Será que você dirige de forma prudente? Ou você, quando vai fazer uma viagem, você pega a estrada e dirige de forma irresponsável, colocando a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida do outro que está no trânsito em risco também? A Bíblia diz, não matarás. Qual risco você está disposto a correr? Ou qual risco você está disposto a colocar o próximo? E no lazer, gente, essa aula com os jovens foi interessante, porque tinha uma turminha ali que gostava de esporte radical, né? E aí surgiu esse assunto. Veja, muitas pessoas, basta pesquisar na internet, estão morrendo porque querem passar por um momento de prazer e aí procuram esportes radicais. Claro que existe esporte radical que tem segurança, mas muitos se colocam em riscos desnecessários em esportes que não trazem a devida segurança, mas para viver um momento ali de adrenalina, de tensão, porque é legal, é divertido, né? Mais absurdo do que isso, muita gente tem se arriscado para fazer selfie, para ser popular. Então tem gente escalando torres sem proteção nenhuma para fazer uma selfie lá de cima e mostrar que ele é muito corajoso, para chamar a atenção. Eu queria te dizer o seguinte, não zelar pela sua vida é pecado. Então a gente falou aqui sobre não matarás, dizendo que a gente deveria cuidar da nossa própria vida, cuidar da vida do próximo. Falamos que a gente deveria ter o cuidado com nós mesmos, com o outro, salvadas algumas exceções, né? Não era permitido causar dano à minha própria vida ou à vida do próximo, mas a gente comentou que haveria algumas exceções. E aí chegou a hora então da gente entender se a Bíblia trata algumas situações em que o dano à vida é de alguma maneira permitido. A resposta é sim. Há exceções, né? Esse é um momento que na aula presencial, ou na preparação para essa aula presencial, a gente dedica um pouquinho mais na oração, porque certamente é um momento em que vão surgir opiniões divergentes, né? Mas aqui, com essa aula online, eu fico mais à vontade para poder falar, porque não vai ter um monte de gente aqui me confrontando, né? Claro que eu estou brincando, depois você pode me procurar para a gente falar sobre esses assuntos, mas eu vou citar aqui quais são algumas exceções que a Bíblia traz quando a gente fala de não causar dano à vida, ok?
Bom, de forma muito resumida, primeiro o dever profissional. Aliás, eu vou até tentar falar na ordem que o assunto é menos polêmico para o mais polêmico, né? E a primeira delas é no dever profissional. Imagine que você é um militar que serve as forças armadas do seu país, e aí o seu país participa de uma guerra justa, uma guerra legal, e aí você é mandado para o fronte de batalha. Faz parte do seu dever profissional, está no seu escopo de trabalho, eventualmente provocar dano à vida do outro. E isso não é pecado, né? É a participação em guerra justa. E a Bíblia está repleta de exemplos em que o povo de Deus participou de guerras orientadas pelo próprio Deus. E eu não vou aqui, como esse é um dos menos polêmicos, quando a gente fala dessa questão profissional, a turma normalmente aceita com mais facilidade, e a gente está aqui numa aula online, eu não vou aqui investir tempo então em trazer os versículos. Mas a participação em guerra, como dever profissional, guerra justa, guerra oficial, ela é aceitável. A outra, ainda dentro do dever profissional, é a atividade policial. Nós sabemos que os policiais, eles são orientados a sempre valorizar e defender a vida. Mas há situações em que, infelizmente, eles vão tirar a vida do outro. E isso, quando a gente analisa a Bíblia, a gente não encontra uma proibição explícita para isso, né? Então, falamos aqui do dever profissional. Aí, aumentando um pouquinho o grau da polêmica, a gente cita a autodefesa. A gente aprende que a Bíblia ela nos mostra que a vida deve ser valorizada. Então, se você está numa situação em que, em favor da vida, talvez você provoque dano à vida do outro, isso também é aceitável, né? A Bíblia traz versículos, inclusive, que citam isso de forma muito explícita, sobre a autodefesa. E por último, esse talvez mais polêmico, aí esse sim eu quero trazer alguns versículos para a gente trabalhar aqui, a pena de morte, né? A gente vai ver que a Bíblia ela não traz uma condenação específica para a pena de morte. Ela é aceitável, né? Mas vamos trabalhar aqui na questão da pena de morte, para a gente, já que ela é o mais polêmico, e o nosso tempo aqui na EBD online, a gente tenta fazer ele um pouquinho mais reduzido, e a gente não tem essa oportunidade de troca de experiências. Eu resolvi trazer aqui, de forma mais detalhada, a pena de morte, tá? Vamos ler juntos Gênesis 9, versos 5 e 6. Leia comigo. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, preste atenção, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Desde a época de Noé, Deus já exigia um cuidado com a vida e previa dura punição, nesse caso inclusive a morte, para quem não cumpria essa recomendação. Outro texto interessante, Números 35, versos 31 a 33. Leia comigo. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Antes será ele morto. Veja aí, antes será ele morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão, atenção, com o sangue daquele que o derramou. Então esse texto é mais um exemplo de que a pena de morte era prevista na Bíblia. Romanos, entramos agora então no Novo Testamento. Romanos 13, versos 1 a 4. Leia comigo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação.
Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, veja só o texto agora. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A Bíblia aqui fala sobre a possibilidade de que a autoridade traga a espada no exercício da sua atividade de julgamento. Outro texto também do Novo Testamento, Atos 25, versos 10 e 11. Leia comigo. Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal, veja Paulo na sua defesa, né? Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Paulo diz que, caso ele tivesse praticado algum mal ou crime digno de morte, ele estaria pronto para morrer. Ele está afirmando que se sujeitaria à pena de morte caso fosse encontrado nele algum crime para o qual se previa essa penalidade. E é importante a gente destacar esse raciocínio de estar previsto essa penalidade para aquele crime, porque em todas essas situações que dissemos aqui, a pena de morte ela era prevista também por aquela sociedade em que eles estavam inseridos. Era uma prática legal, era uma prática institucionalizada e aceita naquele meio, naquela sociedade. Ninguém pode, lendo essas coisas que a gente está estudando aqui, achar que pode fazer justiça com as próprias mãos e matar o outro. Né? Ninguém pode querer aplicar uma pena de morte se aquela pena de morte não é algo aceito naquela sociedade. O que nós estamos trazendo aqui é que a Bíblia não é contrária à pena de morte quando observada a lei local. A Bíblia legitima a pena de morte como defesa pela vida. Países que adotam essa prática não estão adotando uma prática pecaminosa diante de Deus, quando adotam como política oficial o uso da pena de morte para casos específicos, para crimes específicos. Isso significa que o cristão deve então levantar a bandeira, clamar pela pena de morte, como se fosse um dever dado para todo cristão? Não. Isso significa que todo cristão tem que ser favorável à pena de morte? Não. Mas significa que quando ela é adotada legalmente, a Bíblia não é contrária a essa prática. Os países que não utilizam esse recurso, eles não estão necessariamente errados também. Até porque o homem é falho no seu julgamento e muitos países, por falta de estrutura do seu judiciário, poderiam trazer uma situação muito pior se adotassem a pena de morte. Né? Afinal, o homem é falho no seu julgamento. O que a gente pode afirmar é que a vida é preciosa aos olhos de Deus e que a punição capital, a pena de morte, é biblicamente aceita para quem age contra a vida, desde que prevista legalmente. Ok? Então, se você é favorável à pena de morte ou se você é contrário à pena de morte, não é esse conceito de ser favorável ou contrário que a gente está aqui querendo discutir. Mas o que a gente está dizendo é que, uma vez instituída a pena de morte legalmente prevista, a Bíblia não é contrária a esse ato. Claro que se houver injustiça na decisão que levou àquela condenação, aí a gente está aumentando o escopo dessa análise. Aí é uma outra discussão. Mas, como ato final de punição, se for algo legal, a Bíblia não demonstra nada contrário a isso. Aliás, a Bíblia mostra vários exemplos em que ela apoiava essa decisão, como nós lemos aqui. Ok? Inclusive também no Novo Testamento. Reforço isso porque muitas vezes a questão do Novo e Velho Testamento, as pessoas trazem como, mas mudou a nova aliança, a graça, essas práticas não são mais adotadas. E nós vimos aqui Paulo falando sobre isso, no momento em que ele estava numa sociedade em que a pena de morte poderia sim ser aplicada. Né? Nós vimos aqui então, quando a gente lê lá, não matarás, que a gente não pode simplesmente passar por esse versículo como se ele não
fosse aplicável à minha vida. Esse é um versículo que é aplicável a todos. E mais do que não matar, a gente deve preservar a vida, cuidando do próximo e cuidando de nós mesmos. Vimos também que há exceções, principalmente quando envolvem obrigações profissionais. Citamos aqui, para ilustrar isso de uma forma clara, a questão do dever militar, né? E, por último, e para minha alegria, com menos polêmica, porque a gente não consegue abrir uma roda de discussão aqui nesse momento, falamos um pouquinho sobre a pena de morte, que não é proibida na Bíblia, desde que instituída na sociedade e legalmente aceita naquele contexto, né? Esse foi, então, o estudo aqui do mandamento não matarás. Espero te encontrar no próximo domingo para a gente continuar o nosso estudo sobre os 10 mandamentos. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada na presença dele.